E aí, tudo bem com você? Né? E eu tô aqui hoje para gravar muito mais o conteúdo de hoje. É, assim, pessoal, estava pensando, né, no que apresentar para vocês de relevante. E agora que a gente fez aquelas 4 aulas, né, sobre o balanço de RT, vocês já entendem alguns coeficientes de conversão, né? Desde a matéria-prima até o produto final. Agora eu consigo trazer um próximo passo para vocês, como fazer um plano de produção de safra, né? Então eu comecei com essa ideia, só que eu vi que essa aula vai ser bem comprida, né? Porque o plano de produção, ó, aqui, ó, eu fiz um rascunho dele, tá? Com base nas informações que eu tive até hoje, né? E aí eu fui deixando ele bem genérico, com todas as opções. Então, para todos os tipos de açúcar, todos os tipos de etanol, coloquei aqui os 12 meses no ano, assim, brincando aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, ficou um negoção. E aqui tem vários indicadores específicos que te ajudam depois na gestão e dimensionamento de várias coisas dentro da sua gestão industrial. E muita informação aqui é base para a tua elaboração do orçamento também. Então, antes de começar esse trabalho, eu queria apresentar para vocês alguns indicadores chaves. E hoje eu vou começar por um indicador, né, que na minha última experiência aqui, que é uma usina mais bem açucareira, né, eu tive dificuldade de medir performance e evolução da fábrica de açúcar olhando o mix de produto, né? Então, foi um indicador que eu usei minha vida inteira, né? Que é o mix de produto, né? Ele é medido por quanto, no caso de mix de açúcar, né? Quanto de açúcar eu fiz na base ART. Então, vamos lembrar lá, tem que converter a sacarose para a base ART, dividido pela soma dos meus produtos na base ART também. Então, aí eu tenho o mix de açúcar em ART. Então, eu sempre usei esse indicador a vida inteira. Mas quando a gente está buscando, né, uma excelência operacional, né, uma operação que maximiza a produção de açúcar, não é o melhor indicador para olhar. Por quê? Porque a gente, dentro né, dos açúcares que a gente tem na cana, lembra? A gente cristaliza apenas a sacarose, tá? A glicose e a frutose, elas vão sair todas no mel final. Então, partindo desse princípio, né, faz muito mais sentido e facilita, inclusive, a comparação entre safras, você usar um outro indicador que não o mix de açúcar em RT, tá? E aí a gente, lá na usina, discutindo, pô, a gente chegou num indicador que eu vou apresentar para vocês, tá? Foi dado o nome dele de CPA, né? Conversão de pó em açúcar, né? Méritos do meu funcionário, né? Do nosso colega, companheiro de trabalho lá, o Renatinho. Então, a gente apelidou esse indicador de CPA, conversão de sacarose em açúcar, tá bom? E como que é calculado esse CPA, gente? Então, eu quis trazer um exemplo aqui do CPA e mostrar por que ele é importante, tá? Então, peguei aqui os dados da matéria-prima. Então, peguei aqui uma usina que moe 10 mil toneladas de cana dia, uma POL da cana de 15%, o AR da cana 0,65. Quer trabalhar com outro número? Vamos pôr aqui 0,70, né? E aí ele já vai calcular aqui, né? Automaticamente. Peraí, que eu tiro isso daqui. Peraí. Então ele já vai.
calcular aqui automaticamente o RT, né? Que é a pol dividido por 0,95 para transformar a sacarose em açúcares redutores, mais o AR da cana, tá? Então, vamos deixar esse cara assim, porque ele não é uma fórmula. Beleza. Porque ele é uma fórmula. Então tá. Então eu fiz isso aqui. Aí aqui eu vou colocar os dados da minha produção, né? Então, tirar esse cara aqui por enquanto. Aí vai tudo vermelho, tudo pretinho. Tô fazendo, formatando a tabela aqui, gente. Desculpa, vai. E os indicadores específicos agora, né, para esse exemplo que o exercício que eu estou fazendo aqui é o CPA, tá? Então eu vou considerar que nessa usina, é uma usina que faz 55% de CPA. Ou seja, como que é calculado o CPA? Eu vou pegar o meu açúcar produzido e eu vou dividir ele, tá? Pela pol entrada. Então, a conta é simples. Eu vou pegar a minha produção de açúcar, que já está em base pol, né? O açúcar é sacarose, então quando a gente produz e pesa e aponta isso, ele já está na base sacarose. E vou dividir pela toneladas de pol entrada, né? Então, como que eu calculo toneladas de pol entrada? Eu vou multiplicar a moagem de cana pela pol. Eu vou chegar na toneladas de pol entrada, né? Tá ok? Então, esse é o cálculo do CPA, simples assim. Considerei aqui nos meus indicadores uma perda industrial, porque isso aqui vai me ajudar a facilitar a explicar o exemplo para vocês. E coloquei aqui embaixo um cálculo do mix de açúcar, tá bom? O mix de açúcar, como eu expliquei, é o ART, o açúcar produzido convertido na base RT, então vou multiplicar, dividir ele por 0,95, né? E eu vou transformar ele em RT. Dividido pelo RT produzido por o açúcar, mais o RT produzido para o etanol, tá? No exemplo aqui embaixo, eu espero que fique um pouco mais claro. Então, eu exemplifiquei, ó. Peguei aqui, ó, um balanço, tá? Então, eu tenho aqui no meu processo entrando, né? São os mesmos dados daqui de cima, tá, pessoal? Então, ó, quando eu moo 10.000 toneladas de cana, tá? Vai estar entrando no meu processo 1.500 toneladas de sacarose, né? Então, aqui, ó, que é essa cana vezes pó da cana, ó. Olha lá, ó. Cana vezes a pó da cana, tá? Tá dividido por 100 porque ele não está em unidade de porcentagem lá em cima. Vai entrar quanto de AR? Mesma coisa. Pega a cana, multiplica pela porcentagem de AR. 70 toneladas de AR. E quanto que vai entrar de ART, ó? Aí ele vai pegar e vai multiplicar aqui a moagem pela concentração em ART, tá bom? 1.649 toneladas de ART, tá? E quando que eu vou perder aqui no meu processo produtivo, né? Eu coloquei aqui, deixa eu até deixar ele aqui em cima, como perda, né? Fica mais bonitinho aqui. Como perda, né? Tá? Perda no meu processo produtivo, 115 toneladas. Então, quer dizer que a hora que eu processo essa cana, o que vai embora no bagaço, na torta, né? Eu vou perder ali 115 toneladas, que são esses 7%. Beleza? Agora pensa o seguinte, ó. A gente não falou que o CPA é a minha quantidade de açúcar produzido pela pol entrada? Então, ó, se eu quiser fazer a minha quantidade de açúcar produzido, basta multiplicar a sacarose por CPA, né? Foi o que eu fiz aqui, ó. Vamos lá. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu multipliquei. Tá duro aqui. Eu fico com o vídeo aberto, tem parte que ele bloqueia aqui. Peraí, aí, olha lá, ó. Então eu peguei aqui
e multipliquei a minha sacarose, descontei as perdas, e multipliquei pela conversão de pó em açúcar, o meu CPA. E eu já chego direto na minha produção de açúcar aqui, né? Então, eu vou produzir aqui 767 toneladas de açúcar. Gente, só para simplificar, eu não estou usando a pureza do açúcar aqui, tá? Só para fazer a conta mais fácil. A gente que gosta de ver isso aqui em sacos, tá? 15 mil sacos de açúcar, beleza? Tá. Quanto de AR vem aqui para a fábrica? Zero, né? Ou um residual muito baixo. Todo o AR que passa pela fábrica sai no mel e vai para a destilaria. Então, eu tenho uma premissa aqui, ó, que todo o meu AR da cana vai para minha fermentação, mesmo que ele passe pela fábrica. Descontei as perdas aqui, né? Então, quanto que foi de AR para fermentação? 65 toneladas. E quanto foi de sacarose? Bom, se o meu sacarose entrada menos as perdas vezes o CPA é quanto eu cristalizei, então 1 menos o CPA é quanto de pó que foi para o etanol, tá? E aí eu calculei essa quantidade de pó aqui, ó, das 628 toneladas de pó que foi para o etanol, né? Vamos calcular então agora o ART que vai para o etanol, ó. O ART que foi para o etanol vai ser a minha pó dividido por 0,95 mais a minha sacarose, né? Dividido por 0,95 para transformar ela em AR, mais o AR, tá? E aí eu chego aqui em 726 toneladas, né? Tá, então vamos lá. Vamos considerar que a minha eficiência de fermentação mais destilaria é 90%. Então, quanto efetivamente eu transformei em produto, né, do etanol? 653 toneladas. Bom, então, gente, olha só. Agora eu tenho aqui, ó, a minha base do produto para etanol em ART, na base ART. Eu tenho aqui, ó, também trouxe aqui para vocês, ó, a sacarose em base é ART, né? E agora eu consigo, como eu tenho aqui, ó, ART, ART, eu consigo calcular o mix que está aqui embaixo, o mix de açúcar. Então, o mix de açúcar é o RT do açúcar dividido pelo RT do açúcar mais o RT do etanol, ó, que dá 55%. Então, 55% do RT foi convertido em açúcar. E também 55% da POL, que foi, que é o CPA, 55% da POL que entrou também foi convertido em açúcar. Bom, esse número aqui bateu, né? Agora, percebam o seguinte, ó. Se o mix em ART sobe, eu estou necessariamente aumentando a minha produção de açúcar? Aí eu vou mostrar para vocês que não, ó. Vamos falar que eu tive um problema na minha fermentação. A fermentação está com nível de contaminação muito alta, né? Eu estou trabalhando, tendo que fazer vários reciclos, não estou respeitando a relação grama de ART por grama de fermento, né? Não estou conseguindo concentrar bem na centrífuga, estou trabalhando com temperaturas altas, né? Então, a fermentação não está legal. E aí, essa eficiência de 90, ela cai para 87%. O que que se espera com isso, né? Que a minha produção de açúcar não tem relação direta aqui, né? Mas olha o que que acontece, olha que eu mudo essa eficiência de fermentação para baixo. Ó, não sei se vocês perceberam aqui, ó, o mix de açúcar subiu para 56%. O CPA não mudou, mas o mix de açúcar mudou. Então, pode trazer uma falsa impressão, quem está olhando isso no boletim,
que eu tô mais açucareiro, 1%. E observem que a produção de açúcar não mudou. Continua aqui, ó, os 15.345 metro cúbico, tonelada, 15.345 sacos. O que que mudou efetivamente foi a produção de etanol, que a minha eficiência está mais baixa, ela diminuiu. Entenderam? Então, gente, por isso que o CPA ele traz essa relação mais direta, né? Ela não sofre influência, por exemplo, de dois pontos principais, né? Se eu estou com um problema na minha eficiência de fermentação, né? Ou o contrário, né? Vamos dizer que a minha eficiência da fermentação foi para 92%. Olha o que que vai acontecer com o mix lá, ó, né? Eu teria que aumentar muito aqui para ela baixar, né? Olha lá, caiu. Gente, mas o mix de açúcar caiu. Mas eu não estou deixando de fazer açúcar. Então não é um indicador, o mix em AET não é um indicador que ajuda a gente a olhar a performance da fábrica em si. Por isso que a gente começou a acompanhar mais o CPA, né? Que daí é tudo aquilo que eu tenho de capacidade de extrair em açúcar é a pol da cana, né? O AR eu não converto em açúcar. Então, esse é um exemplo aqui. Um outro ponto também, gente, que afeta muito esse número é a perda indeterminada, né? Então, vamos falar que eu tô moendo uma cana com muita broca, né? Tô moendo uma cana com muita broca, e aí o, esse AR da cana aqui não tá. Normalmente, quando você moe uma cana com cana ruim, fora dos padrões lá do PCTS, ela começa a gerar uma distorção. Então vamos dar o exemplo aqui, que esse AR, o AR analisado foi zero, foi 70, vamos dar um exemplo aqui, ó. Falar que o AR calculado aqui no PCTS foi 0,70, mas em função dessas imprecisões da metodologia e tudo mais, esse AR aqui não está 0,70, ele está 0,45. Dando um exemplo aqui, tá, gente? Então, ó, apesar de eu falar que entrou 0,70, não entrou 0,70, entrou de fato, quanto que entrou? Eu falei que entrou 70 toneladas, na verdade entrou 45. Em vez de vir 65 para cá, de fato ops, de fato veio 42 toneladas. Então, isso aqui já vai me refletir no RT para etanol, né? Que não vai ser mais esse número aqui de 726, que eu falei que era 0,7, mas em função dessas imprecisões entrou menos. Então ele vai ser o meu zero, o meu 42 toneladas mais a pol dividido por 0,95. Então o meu RT real vai ser de 702. Multiplique isso aqui pela eficiência da fermentação, mais destilaria, então fiz para simplificar. Quanto de fato entrou? 660 toneladas, né?
De novo, hein? Mudou a produção de açúcar? Não, só estou mexendo na destilaria e na indeterminada, né? Na perda indeterminada aqui, que eu acabei falando que entrou um produto que não entrou. Mas olha o que que vai acontecer nesse caso com o mix, né? Tá. Vamos pegar aqui a somatória dos produtos, o açúcar dividido pela... Ó, mais uma vez, subiu o mix aqui, ó. Ó, o mix daria, subiria agora para 55% para açúcar. Eu não aumentei a produção de açúcar. Eu tive um problema lá no TCTS, né? Função de uma cana ruim, que a precisão analítica fica pior. E aí ela interferiu no mix de açúcar. Então, tanto esses efeitos de perda indeterminada, em sua grande maioria, e de, às vezes, um problema na fermentação, uma eficiência da fermentação muito acima, ele interfere no cálculo do mix de açúcar. E aí pode te dar uma falsa impressão, tanto que tá bom quanto que tá ruim. Já o, o CPA não. Você perceba que em todos esses exemplos que eu dei aqui, eu não mexi em pó, eu não mexi no volume de açúcar, então o CPA ele se manteve ali, ó, 55% de ponta a ponta. Então por isso que ele é um indicador melhor para você acompanhar, é, acompanhar e fazer, usar ele como indicador-chave para maximizar o seu mix de açúcar, né? A conversão mesmo de açúcar da tua planta industrial. Eu sei que o período não está muito bom, né? A gente, por 3, 4 anos aí, passou por preços muito bons do açúcar e todo mundo fez um monte de melhorias operacionais, né? Investiu em fábrica. Mas tem um outro ponto que aí na próxima aula eu trago para vocês, que isso tem um impacto direto também na sua eficiência energética. Porque quando você trabalha com as melhores práticas de recuperação de fábrica de açúcar, né, além de fazer mais açúcar, você evita que esse processo se recircule mais vezes pela sua fábrica, né, e depois vai parar lá na destilaria, onde você ainda vai gastar energia para converter isso em etanol e depois destilar. Então, é super importante também para a eficiência energética trabalhar com a fábrica nos melhores padrões possíveis de recuperação, né, em ART, recuperação em pó, né, pó. Beleza, pessoal? Então, eu gostaria muito que vocês deixassem aí comentários, dúvidas, para eu poder, né, a partir daí melhorar a didática das aulas, né, conteúdos também que vocês acham importante. No fim, eu tô seguindo um pouco a minha intuição, né? E como eu fiz aquelas 4 aulas sobre o balanço estequiométrico da cana-de-açúcar, então aquilo lá dá uma base para eu começar a falar de outras coisas com vocês. O exemplo, essa aula aqui, né? Essa aula não seria possível se você não assistir e se assimilar o conteúdo das 4 primeiras aulas. Beleza? Então, fiquem com Deus. Se você gostou, dá um like. Se esse conteúdo for bom para alguém que você conhece, né, for relevante, encaminha e para mais conteúdos como esse, se inscreve no meu canal, tá bom? Um abraço aí, fiquem com Deus.